Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 27 de abril de 2025, segundo domingo de Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, cor litúrgica branco. Santo do dia, Santa Zita, virgem e padroeira das empregadas domésticas. Século XIII, Itália, nasceu em 1218, perto da cidade de Lucca, Itália. Era de uma família pobre, numerosa, camponesa, mas recebeu a riqueza da vida em Deus em seus ensinamentos. Aos 12 anos, Zita foi trabalhar numa casa de família para não se tornar um peso, visto que era de uma família pobre e numerosa. Costumava dividir tudo que recebia e tinha dinheiro, comida, roupa, dividia com o próximo. Era uma criada de um coração tão bom que, aos poucos, foi conquistando a confiança e a admiração dos seus patrões. Em contrapartida, os funcionários que conviviam com ela tinham inveja e ainda zombavam muito de suas atitudes, a ponto de acusá-las de diversos furtos, né, para favorecer aos pobres. Mas sempre Deus se revelava em sua proteção. A sua vida foi sempre marcada por sua obra e dedicação total aos pobres, doentes e necessitados. Até hoje, a santa intercede em favor do próximo. O local do seu túmulo se tornou um local de graças e de muitos milagres comprovados. Então, estamos diante de um santo da igreja, uma santa, que não viveu uma vida de extraordinária dentro da sua rotina de vida, da prática de vida. Não foi mártir, não foi martirizada, mas soube testemunhar Jesus, mostrando para cada um de nós que é possível vivermos uma vida santa dentro da nossa realidade de vida. Santa Zita, rogai por nós. A liturgia de hoje nos traz o Cristo, a divina misericórdia. Vamos ver isso na primeira leitura, onde fala das primeiras comunidades, como eles tinham tudo em comum. No responsório, nós vamos ver no Salmo 117, dai graça ao Senhor, porque Ele é bom, e eterna é sua misericórdia. Vamos ver também a misericórdia de Deus que se apresenta no Apocalipse a João, né, mostrando assim que ele tem agora o domínio sobre a morte. Então, quando Jesus tem esse domínio e vence a morte, nos traz por misericórdia a nossa ressurreição. E por fim, a misericórdia de Deus que se revela aos apóstolos e na figura de São Tomé, onde Jesus pede para que creiamos no ressuscitado. Vamos ouvir com atenção a liturgia de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre os povos pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, Salmo 117. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia.
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante ao filho de um homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivenciando
o Domingo da Misericórdia, nesse dia 27 de abril de 2024. Então já começamos a perceber a misericórdia de Deus quando na liturgia de hoje celebra-se também a Santa Zita. Já comentei anteriormente, mulher comum, simples, pessoa comum, que soube viver a divina misericórdia, sendo misericordiosa também com os seus irmãos. Na primeira leitura de hoje, nós conseguimos ver as primeiras comunidades. Eu quero chamar a atenção que muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pela mão dos apóstolos. Veja, a mão dos apóstolos, a igreja, os presbíteros, os consagrados ao Senhor, pela mão dos apóstolos. Vê a importância de um padre, de um sacerdote na nossa comunidade? Você consegue enxergar a divina misericórdia na pessoa de um sacerdote que, pelas mãos dos apóstolos, dos presbíteros, acontece a grande graça da misericórdia do Senhor. E outra coisa, a primeira comunidade era audaciosa. Eles se reuniam no pórtico de Salomão. Nós sabemos que todas as lideranças do templo na época de Jesus foram eles que incentivaram a morte, a crucificação de Jesus. E veja que eles agora se reúnem no templo, no pórtico de Salomão. Muita audácia no espírito, muita intrepidez, muita coragem, né, ao proclamar o nome de Jesus. Foram proclamar lá no templo. Então, nós temos que ser igreja aonde é necessário ser igreja. E no responsório de hoje, nós vimos o Salmo 117 que fala: a casa de Israel, agora eu digo, então, a igreja, diga, a casa de Israel significa toda a comunidade de leigos, né? Toda a comunidade de pastoral, movimento, tudo, mas na nossa condição de leigos sendo igreja. Agora diga, eterna é sua misericórdia. Mas veja que também ele fala, a casa de Arão, agora diga, eterna é a sua misericórdia. Então veja que o salmista ele fala para toda a igreja, mas também destaca a casa de Arão, ou seja, os sacerdotes. Então a casa de Arão significa que desde o Papa até o diácono, agora digam: eterna é a sua misericórdia. Esse compromisso espiritual com a coisa litúrgica, com o sagrado, com o sacro, com a divindade, com a misericórdia, com a divina misericórdia, porque é pela mão dos presbíteros, pelos consagrados, que a misericórdia se estende para toda a comunidade. Na segunda leitura, nós vamos ver a visão do apóstolo João, que agora vive a misericórdia na ressurreição. Quando Jesus fala para ele: Eu sou o primeiro e último, né? Aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da região dos mortos. Ou seja, a morte não nos prenderá mais. Antigamente, antes de Jesus, morria e ia para a mansão dos mortos. Depois de Jesus, não tem mais como a mansão dos mortos conter aquele que morreu no seu batismo em Cristo. Nós todos seremos ressuscitados. Jesus ressuscitou primeiro, né? E nós seremos ressuscitados. Tanto que na morte de Jesus, na sua ressurreição, mais de 500 pessoas ressurgiram, né? Também experimentaram também a ressurreição. Não a sua ressurreição total espiritual como a de Jesus, mas para demonstrar, né, para nós e para todos que Jesus tem a chave da região dos mortos. Muitos ressuscitaram, como Lázaro ressuscitou. Lázaro estava 4 dias na sepultura, cheirava mal, ressuscitou. Ressuscitou, veio à vida, morreu outra vez de outro tipo de doença, ou no caso Lázaro foi assassinado, mas muitos daqueles que ressuscitaram no tempo de Jesus, como uma demonstração do poder de Deus, também morreram de outras problemas. Mas o fato é, ressuscitaram, mostrando-nos que Jesus tem o poder, a chave, né, da região dos mortos. Então, a morte não mais nos detém, nos retém,
porque na divina misericórdia nós não permaneceremos na região dos mortos. E, completando o evangelho de hoje, nós, às vezes, lembramos de Tomé como se fosse um homem fraco na fé, né? Porque se eu não tocar, se eu não colocar a mão nas suas feridas, eu não acreditarei, né? Mas Jesus apresenta-se novamente. Veja que é no oitavo dia, então no domingo, onde Jesus se manifesta também aos apóstolos, é, ele fala agora também, coloca a mão, né, nas minhas feridas, agora coloca a mão nos meus pés, né, no meu lado, para que você possa acreditar. Mas Tomé responde, meu Senhor e meu Deus. Certamente, Tomé não tocou em nada, certamente. Só de ver Jesus, ele falou, meu Senhor e meu Deus, e se ajoelhou. Mas Jesus chama atenção, acreditaste porque me vistes? Né? Bem-aventurados que creram sem ter visto. Mas os que creram sem ter visto de fato a ressurreição, creram nos apóstolos, creram nos testemunhos, creram na catequese que foi feita, creram porque houve quem anunciasse Jesus. Como que eu vou crer se não tem quem anuncie? Como que eu vou ter fé se não tiver quem me estimule a fé, quem me eduque na fé? Acreditar em quê? Olha a importância de uma catequista, olha a importância dos movimentos pastorais, serviços dentro da igreja, que, junto com os apóstolos, manifestam a divina misericórdia para todos aqueles que desejam ser acolhidos na graça do Senhor. Se não tivesse a missão, mesmo que leiga, mas com sentido apostólico, de ir atrás das pessoas, buscar as pessoas onde elas estão, nas condições que elas estão, o acolher da igreja. A igreja acolhe a pessoa do jeito que ela é e do jeito que ela está. Depois de acolher, sim, é que a igreja vai preparar, que a igreja vai promover e que a igreja, depois de preparar e promover, vai incluir no caminho da santidade. É assim que acontece até os dias de hoje. Esta divina misericórdia, anunciada na liturgia, está em pleno vigor. Nós experimentamos hoje a divina misericórdia do Cristo ressuscitado entre nós. Então, que o Senhor derrame sobre a igreja, sobre todos nós, o seu Espírito, para que possamos anunciar no Templo de Salomão, veja, onde era proibido, hein? O cristianismo era proibido lá, cristão lá estava arriscado a ser morto, mas que nós possamos anunciar Jesus onde precisa ser anunciado, mesmo na nossa condição laica, como nos mostrou a Santa do Dia, Santa Zita, Virgem da Padroeira dos Empregados Domésticos. Me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Quero te fazer um convite, seja você também um anunciador. Anuncie a divina misericórdia, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta palavra, essa pregação, para que mais corações tenham a experiência de São Tomé. Tocar no Senhor, né? Ver o Senhor. Você acredita agora porque me vistes? Então vamos mostrar Jesus através do nosso testemunho diário. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.